Shalom, Lekulam, a paz para todos vocês. Que o Eterno venha nos dar um Shabbat de paz, Shabbat Shalom, através de Shua. E venho trazer uma mensagem para vocês hoje, ao qual se encontra lá no livro de Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Zacarias, capítulo 9, versículo 12, diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Então, essa mensagem maravilhosa, ao qual eu senti de falar para vocês, devemos, meus amados, ser preso da esperança. Em outras versões, que possamos ser escravo da esperança. Porque a partir do momento que o ser humano ele perde a esperança, ele vegeta. Então devemos ter a esperança na pessoa do Messias, que ele vai nos purificar, que ele vai tirar tudo o que ainda se encontra em nós que não lhe agrada, ele irá tirar. E ter esperança de que esse momento de pandemia vai passar. Essa é a nossa esperança e não devemos de maneira nenhuma perder essa esperança. Assim como o rio ele desce em direção ao mar, ao oceano, assim deve ser a nossa fé diante do Eterno. Assim como o navio é assegurado por uma âncora no fundo do oceano, assim tem que estar a nossa firmeza no Eterno. Não devemos de maneira nenhuma duvidar do que o Eterno já falou para nós. Não devemos duvidar das suas promessas, da sua promessa sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que têm amado os seus mandamentos, daqueles que têm guardado os teus mandamentos. É bom eu frisar muito aqui, porque o compromisso de Hashem é com quem guarda os mandamentos, é quem guardam a sua aliança. Quando o Mashiach vier com toda a sua glória, ele irá levar para Sião a sua igreja. A sua igreja são pessoas que se enquadram na sua Torá, que se enquadram nas suas instruções. A Torá não significa lei. A Torá significa instruções, ensinamentos. Então o nome Torá não é lei, é ensinamento e instrução do Eterno. O Eterno, quando estabeleceu os céus e a terra, ele não deixou religião, ele não deixou sistemas, ele deixou a Torá dele, o caráter dele, que é revelado na pessoa do Mashiach. Então devemos, meus amados, buscar sempre nos conectar com o Eterno, sempre, sempre devemos ser escravos da esperança.
A esperança é que vai nos sustentar até o fim. O que vai nos sustentar até o fim é a nossa esperança com Hashem, esperança, e a nossa experiência. Então, esse momento ao qual estamos vivendo está sendo fundamental para as pessoas que amam ao Eterno através de Yeshua. As pessoas ao qual tem se tornado religioso e não tem obedecido às suas instruções, infelizmente ficarão pelo meio do caminho. Ficarão para trás, que nem a mulher de Ló. Então, meus amados, estamos nesse período de manter a nossa fé, manter a nossa esperança. Não devemos de maneira nenhuma deixar ser abalado por nada, nem abalado por ventos de doutrinas, nem abalado por sistemas, nem abalado por politicagem. Devemos estar com a nossa fé fundamentado no Eterno através de Yeshua. Irei ler uma palavra para vocês. Antes de ler a palavra, eu irei ler aqui uma bênção. Uma bênção antes de ler o profeta Isaías. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Taná e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito seja Adonai, que trouxeste o Redentor, Yeshua, em amor por causa do teu nome. É uma benção que os nossos irmãos faz antes de ler o Taná. O Taná significa os profetas. Eles fazem uma benção do Taná, que é os profetas, faz a benção da Torá e faz a benção da Brit Hadashah, que é a nova aliança. A Torá, como vocês já sabem, é os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 livros de Moisés que dá o nome de Pentateuco, que foi dado o nome de Pentateuco, mas no original o nome é Torá. Torá não significa lei, significa instruções e ensinamento. Instruções e ensinamento. Então irei ler com vocês a palavra maravilhosa. A que a gente leu foi em Zacarias. Nós iremos ler no livro de Isaías. Livro de Isaías. Yeshayahu. Isaías. Yeshayahu. Isaías, capítulo 25. De Isaías. Vocês peguem a sua Bíblia, examine com muito cuidado, sempre respeitando a ordem que a palavra de Deus ela
ela requer. Sempre analisando a palavra de Deus, o texto e o contexto. Quem escreveu, para quem escreveu e em que contexto. Fazendo assim, vocês terão 96% de não pôr nenhuma doutrina de homem. Não vai ter possibilidade de colocar doutrina de homem se vocês fizerem isso. Quem escreveu, para quem escreveu e em que contexto foi escrito. Então, a mensagem que eu dou é essa: continue examinando as escrituras. Sempre eu aperto nessa tecla. Aonde quer que você esteja, em qual quer que seja a denominação, o sistema religioso, Deus, ele tem os seus sinceros em cada lugar. Em cada lugar ele tem os seus sinceros. Então, devemos ouvir o nosso líder e examinar para saber se o que o líder está falando está de acordo com as escrituras sagradas. Seja ele quem for. Quem diz isso não sou eu. É a palavra de Deus lá em Atos, ao qual os bereanos, quando ouvia a mensagem do apóstolo Paulo, eles examinavam as escrituras. Quando se fala escritura, não está falando da nova aliança, do Novo Testamento, porque naquela época ainda nem existiam a nova aliança, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento só veio a existir depois que os apóstolos morreram. Então todas aquelas cartas de Romanos, de Éfeso, de Coríntios, tudo foi cartas que eles escreveram e não sabiam que ia ser formado um livro ou para as pessoas estudarem. Eles não tinham eles não sabiam disso. Então, quando se liam as escrituras, quando vocês lê lá em Timóteo, está se referindo a Torá, que é os 5 livros de Moshe Rabbeinu, que é Moisés. Está se referindo aos profetas, quando falam escritura. Então é muito bom vocês entenderem isso. Se falam da primeira aliança. O Novo Testamento é a segunda aliança. Não é Velho Testamento e Novo Testamento. Não existe isso. Existe primeira aliança e segunda aliança. Essa segunda aliança foi feita através de Yeshua, né? Através de Yeshua, ali foi derramado o sangue dele e foi dado a segunda aliança na pessoa do Mashiach. Então a gente vendo que nós devemos estar sempre buscando o Eterno, orando e examinando as escrituras para não sermos enganados de forma nenhuma. Então eu queria ler com vocês aqui em Atos. Aqui em Atos, vocês que estão me ouvindo, vocês peguem as suas Bíblias. Em Atos, antes de ler Isaías, antes de vocês lerem Isaías, vocês peguem Atos. Aqui em Atos, aqui Atos, deixa eu ver aqui.
Em Atos capítulo 17, vocês peguem a sua Bíblia. Em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, no versículo mais acima, vocês vão ver que, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Então, vocês veem aqui que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles examinavam. Então, para vocês não serem enganados, porque hoje há vários enganadores usando da palavra de Deus para usurpar, manipular. Então devemos sempre examinar as Escrituras para não sermos presa de homens. Devemos ser presa do Mashiach. Devemos ser presa do Eterno. Então examine as Escrituras. Leiam como as Escrituras, assim como falou o profeta: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e alegria no espírito. Então, as palavras de Deus, ela só vai surtir efeito em sua vida se você comê-las, examiná-las, estudá-las. Logo, você terá os frutos, que é o gozo no espírito, como diz a palavra de Deus. Então, iremos estudar aqui em Yeshayahu, Isaías. Adonai, tu és meu Deus, eu te exalto e louvo teu nome, pois fazes maravilhas, cumpre os antigos planos com fidelidade e verdade. Pois fazes da cidade um montão de pedra, transforma a cidade fortificada em entulho, torna a fortaleza dos estrangeiros uma cidade que jamais será construída. Portanto, povos poderosos te glorificam. A cidade das nações, cruéis te temem, pois tu tens sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados, em angústia, abrigo contra a tempestade. Abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, pois o sopro dos cruéis foi como a tempestade que poderia destruir um muro, como um calor do deserto que subjuga o tumulto dos estrangeiros, como o calor subjugado pela sombra da nuvem. A canção dos cruéis morrerá. Nesse monte, Adonai Sevaote, Adonai dos exércitos, fará para todos os povos uma festa com comida farta e vinho magníficos, comida farta e deliciosa e magnífica, vinhos elegantes. Nessa montanha ele destruirá o véu que cobre a face dos povos, de todos os povos, o véu que está sobre todas as nações. Ele engolirá a morte para sempre. Adonai Elohim enxugará as lágrimas de toda a face e removerá de toda a terra a desgraça
enfrentada por seu povo, pois Adonai falou. Pois Adonai falou, naquele dia eles dirão, vejam, este é nosso Elohim, esperamos por ele, para que nos salve. Este é Adonai, pusemos nele nossa esperança. Estamos repletos de alegria, felizes, pois ele nos salvou. Porque nessa montanha a mão de Adonai descansará. Então, meus amados, essa mensagem maravilhosa que o Eterno ele cumpre através do que ele falou no passado pelos seus profetas. A sua palavra ele cumpre os antigos planos com fidelidade e verdade. A palavra de Deus ela tem sido a cada dia sido cumprida nas profecias. As pessoas que não têm estudado, que não têm examinado, não têm visto as obras de Hashem, as obras do Eterno sendo feitas. Porque a palavra de Deus diz que a glória do Eterno está sobre toda a terra. A glória do Eterno está sobre toda a terra. Então isso é que nos deixa animado. Pois tu tens sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em angústia, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Se você estiver angustiado, ele é o nosso refúgio. O Eterno, através de Yeshua, ele é o nosso refúgio contra a angústia. Ele é o refúgio para os necessitados que estiverem em angústia. Se você estiver em angústia, se você estiver em sofrimento, em tristeza, busque a Hashem, busque a Ele as madrugadas. Não se canse de buscar, porque a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Então não devemos nos cansar de buscar o Eterno. Então, ele é um refúgio para os necessitados em angústia, abrigo contra a tempestade. Essa tempestade pode ser várias tempestades em todas as áreas de nossas vidas. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser esse momento que estamos passando de pandemia. Devemos confiar no Eterno, nunca perder a nossa esperança, porque a nossa esperança é o único valor que nós temos, é a esperança. Então, ele se torna uma sombra num calor. Imagine você estando em um sol escaldante do meio-dia e você encontra a sombra. Você fica maravilhado. Oh, que sombra maravilhosa. Pense aí um pouco. Analise você estando em um sol quente. Essa palavra que está saindo de minha boca é de Hashem. Quando você tiver um sol quente e você vê uma sombra, você vai lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessas palavras que estão sendo ditas. E então o Eterno, ele é uma sombra num calor, num sol escaldante. Ele é a nossa sombra neste momento. Lembra do Salmo 91? O Senhor, Ele me protegerá com suas asas, né? O esconderijo do Altíssimo, na sombra do esconderijo do Altíssimo descansará os que temem a Hashem. Busque a Hashem. Não dê ouvidos a pessoas que lhe desanimam. Se as pessoas não querem marchar
não querem andar, prossiga a sua caminhada, prossiga em conhecer o Eterno. Nós conheceremos o Eterno pela palavra dele, porque lá em Hebreus diz que no passado, bora ver, no passado, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Então Deus não é limitado. Ele fala de várias formas e de várias maneiras, em sonhos, em visões, em enigma. Ele fala agora pelo seu Filho através de sua palavra que é viva. Então a palavra de Deus, as pessoas entrou em uma época que Deus só fala com ela se começar a falar em línguas. E não é assim. A palavra de Deus, quando você abre a palavra de Deus, ela fala com você. Então Deus não só fala com a pessoa só quando fala em línguas, quando usa um servo a falar. Não é só dessa forma. Deus, ele tem várias maneiras de falar com seu povo. Ele fala em sonho, fala em visões. Então não se limite que Deus fala com você só em profecias, em línguas, em sonhos. Deus fala de várias formas com você. Você que deve estar sensível ao Espírito de Hashem para com você. Então devemos ser sensível ao Espírito de Hashem para que possamos sentir o seu refrigério, o Ruach, o Espírito Santo. Então vamos lá. Ele vai tirar tudo que causa dano, tudo que poderia causar dano sobre nossas vidas. Ele tirará do nosso caminho tudo o que poderia nos causar dano. Quando a partir do momento que nós temos o nosso Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, entendeu? Quando a gente acreditamos na palavra dele, no que ele falou pelos profetas no passado. Aqui em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem não. Então o Eterno, ele manda a gente procurar, pergunte pelos caminhos antigos que os seus pais andavam, pelos caminhos dos profetas. Saiam da onde você está, vá para o caminho e vede. Muitas das vezes você não está vendo porque você não está no caminho. Você está em um atalho. Você está de trás de uma moita. Você está encoberto. Então saia da sua visão e vá para a visão que o Eterno quer te mostrar. Vede, saia da onde está e vá para o caminho e vede o caminho dos antigos. Pergunte pelos caminhos dos antigos. Qual o bom caminho? E andai por eles. E andai por ele. E acharei descanso para vossas almas. Essas doutrinas que eles pregam aí, de contra os mandamentos de Hashem, eles vão pagar caro. Porque eles estão indo contra o caráter do Eterno, contra a aliança do Eterno. Não dê ouvidos, meus amados. Busque examiná-los, as Escrituras. Olhe pelos caminhos dos antigos e andai nele, e acharei descanso para vossas almas.
Mas eles dizem não. Hoje, nos meios do sistema religioso, só pregam prosperidade, a teologia da prosperidade, a teologia da cura. Isso tudo a palavra de Deus fala, mas não como eles pregam aí, porque quem tem que ser pregado é Yeshua, a libertação e a salvação do ser humano. Automaticamente, quando vocês guardam os mandamentos de Deus, as bênçãos lhes seguirão automaticamente. Então essa teologia da prosperidade, essa teologia da cura, não é de Deus. Isso aí são homens gananciosos, líderes gananciosos, que falam pelas suas arrogâncias, para ter proveitos, enquanto as ovelhas estão padecendo. Esse não é o evangelho da igreja primitiva. Esse não é. Que tudo que prega é com segundas intenções, e não é assim. A palavra de Deus, ela diz que devemos de graça receber e de graça dar. Então, meus amados, vamos ler, vamos continuar lendo. Então Yeshua, ele veio para nos libertar. Ele veio para nos dar liberdade. Essa liberdade não quer dizer que você vai contra as leis de Hashem. Essa liberdade é você estar livre de homens opressores, que não guardam a Torá de Deus, que pregam teologia da prosperidade. São homens gananciosos, que não têm o Espírito Santo de Deus, o Rua. Não é à toa que o Mashiach fala lá em Mateus: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, profetizamos, curamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E ele falará o Mashiach: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Você sabe o que significa iniquidade? Iniquidade é pecado, e pecado é contra a Torá, contra os princípios de Hashem, contra o ensinamento, contra as instruções que Hashem já determinou. Você sabe por que eles não pregam a verdade? Para as igrejas não esvaziarem e eles ficarem sem o salário deles no fim do mês, que é de 15 mil, 20 mil reais. Então eles têm medo de pregar sobre os mandamentos de Deus, por isso que eles vão de encontro aos mandamentos de Deus. Eles falam que os mandamentos de Deus foi abolido, que o Velho Testamento foi abolido. E por que eles vão no Velho Testamento, em Malaquias, e pregam o que está no Velho, ao qual o Senhor não está falando para as ovelhas, Ele está falando para os líderes, os sacerdotes, que estavam roubando ao Eterno. O Eterno ali não está dizendo para ovelhas. Então eles pegam esse versículo fora do contexto e começam a chicotear as ovelhas. E o Eterno vai tirar essas ovelhas deles. Porque o Eterno levantou o Mashiach para tirar as ovelhas oprimidas desses líderes que não amam as ovelhas. Que estão preocupados que a igreja se abra, não por amor às ovelhas, mas porque eles estão pensando no salário dele num mês. Eles não estão preocupados com ovelhas. Eles estão preocupados com o bolso deles. Então fica aqui essa palavra dura para os líderes que vão de encontro à palavra de Deus. A autoridade não é arrogância. A autoridade não é orgulho. A autoridade é Deus que dá. Então vamos lá. Nesse monte Adonai Sebaote fará para todos os povos uma festa, com comida farta e vinhos magníficos, com comida farta, deliciosa,
Então o Eterno fará um banquete para honrá-los, aqueles que vieram da grande tribulação. Um banquete no monte de Sião. Esse monte aí, ao qual os líderes, ao qual eles pregam que Deus abandonou a Israel. Pois é lá nesse monte, como diz lá Isaías capítulo 2. Aqui Isaías capítulo 2, versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então esse lugar que eles falam que Deus abandonou, de lá que o Eterno vai governar a terra. Lá vai ser a capital do mundo, Jerusalém. Jerusalém é lá que vai ser a capital do mundo. Não é nos Estados Unidos, não é na China, não é no Japão, não é no Brasil, não é em Roma. A capital do mundo, como descreve as Escrituras, será em Sião, o Monte das Oliveiras, como diz lá em Zacarias capítulo 14. Não é em outro canto. Então, de lá o Eterno vai honrar os seus servos. Dá um banquete para os seus servos. Então ali o Eterno ele vai tirar de nossos olhos toda lágrima, toda tristeza. Esse momento ao qual estamos vivendo será esquecido. Será esquecido esse momento que estamos vivendo. Porque nós não vamos lembrar mais do sofrimento. Porque nós estaremos com Machia e o Pai eternamente. Então, meus amados, por isso que é necessário nós renunciarmos hoje. Renunciarmos o nosso eu, o nosso querer, e buscar o verdadeiro encontro com o Eterno através de Yeshua. Não o encontro com o sistema religioso. Porque o sistema, as religiões, ela é inimigo da nossa fé. A religião é inimiga da nossa fé. A religião ela não nos aproxima de Deus. Elas nos afastam de Deus. A religião ela nos afasta de Deus. Assim como o pecado ele nos afasta de Hashem, assim as religiões nos afastam de Hashem. Porque Deus não criou religião, não criou sistema, não criou denominações. Ele criou, foi igrejas que andam, pessoas, vós sois o templo do Espírito Santo, como está lá em Coríntios. Então, o Eterno vai tirar as escamas que impedem as pessoas de enxergarem a Ele. O Eterno vai tirar através do seu Filho, através do Rua, do Espírito Santo. E todas as pessoas irão contemplar a formosura do Melech Yeshua, do Rei Yeshua. O Pai já está plenamente no Filho. Então se revelará a todas as nações naquele grande dia, ao qual Ele aniquilará a morte para sempre. A morte não terá poder sobre nós. Naquele dia, eles dirão: eles quem? Vejam, este é o nosso Elohim, aleluia. Vejam, esse é o nosso Elohim. Esperamos por Ele, para que nos salve. Ele, este Elohim, pusemos nele nossa esperança. Estamos repletos de alegria e felizes, pois Ele nos salvou, aleluia. Porque nessa montanha a mão de Hashem repousará. Lembra do versículo de Zacarias
Sejamos escravo da esperança. Sejamos prisioneiro da esperança. Não perca a sua esperança por nada. Não perca a sua esperança por ninguém. Põe a sua esperança no eterno, através de Yeshua, o nosso rei, o nosso Melech. Não bote a sua esperança em ninguém. Não bote a sua esperança em homens que têm fôlego simples, como descreve o profeta Isaías, porque eles morrerão e neles não há valor, porque são homens mortais. Mas sim no Melech, Yeshua, o nosso rei, a ele nós devemos botar nossa confiança. Cremos sim na medicina, porque foi constituída por Deus. Mas antes da medicina, a nossa esperança deve estar no eterno, porque o eterno abrirá o entendimento dos cientistas, dos médicos, e no momento do eterno, creio que no momento do eterno, no tempo do eterno, ele dará a fórmula certa para combater esse vírus, que para nós é espantoso, mas para Hashem não é nada. Para Hashem é só um agente de Hashem para fazer com que as pessoas se acheguem a ele, busquem a ele, para o bem das próprias pessoas. Então, meus amados, fica aqui um grande abraço. Irei fazer uma oração por vocês, pelo nosso planeta, para que o nosso Deus venha fazer conforme a vontade dele. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, mediante o nosso Melech Yeshua, nosso Rei Yeshua ben Davi, filho de Davi, te suplicamos, Hashem, nessa noite de Shabat, para que o Senhor venha derramar, Senhor, a tua misericórdia sobre o mundo, sobre o planeta, ao qual está carente da tua presença, ao qual está carente da tua misericórdia, ao qual o planeta tem andado como gado para o matadouro. Oh Hashem, como falou o teu servo, tem andado para o matadouro como gado. Oh eterno Deus, abre os olhos deles, para que venham contemplar, Senhor, a tua misericórdia, para que venham se achegar ao Senhor. Não, Senhor, não por medo, mas que eles venham reconhecer a ti, Hashem, como Criador do universo, porque só no momento difícil que nossos olhos se despertam, as nossas mentes, ela se desperta para te contemplar, para o real momento que estamos vivendo. Que o Senhor venha despertá-los a cada um, que o Senhor venha animá-los, que o Senhor venha trazê-los para perto de ti, Hashem. Tenha misericórdia dos nossos familiares, tenha misericórdia de todos os espectadores que estão assistindo, que o Senhor venha abençoá-los, a família deles, os parentes, em nome de Yeshua, meu Pai. Assim te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.